Oi, gente. Só esperar a Eti entrar e a gente já inicia em 5 minutinhos. Hum. Oiê! Deu certo. Tudo bem? Deu certo, tudo ótimo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Opa, Oi, mulherada linda que tá aqui. Já tem várias. pegando. Sim. Então a gente espera mais uns 2 minutinhos para começar, para dar tempo de todo mundo entrar. Fechou, fechou? Daí já iniciamos. Eu tô sem luz aqui, tive que improvisar, mas tá tudo certo. Eu também. A minha luz tá mais ou menos. Aí tava um lado queimado. Ok. Vamos lá, e quem tá chegando, vão contando aí. Quem já fez quadro dos sonhos, conta a sua experiência. Deu certo, não deu? Queremos saber. É, e já vão colocando as dúvidas pra gente ir direcionando aqui para Sim. vocês. Conta, Eve. Ela já fez? Ah, a Mari ali faz todo ano e tem dado muito certo. Aham, algumas coisas sim. Legal. Ok. É, o quadro dos sonhos, ele é muito importante, né? Outra já Sim. está no processo. Hum. Você já fez, Jaque? Conta aí tua experiência pessoal. Eu já realizei algumas coisas, entanto outras ainda não, né? Estão lá ainda. Mas também já mudei muito. Tem anos que algumas coisas saem, outras voltam, então. Mas o que realmente eu tenho estabelecido tem dado muito certo. Depois que a minha identidade foi firmada, obviamente. Então, o quadro dos sonhos, ele serve para a gente ter clareza daquilo que a gente quer. Sim, Então, aí nossa, baita ferramenta. sim, Mas sozinho não funciona. exato. A Eve falando, com a mentoria vou acelerar esses sonhos. Exatamente. Verdade. É, a Evelyn é uma das nossas mentoradas. Tá no processo aí. Vamos que vamos. E aí, será que já podemos começar? Eu acho que sim. Uhum. Ixi, o meu computador tá falando sozinho. Ok, então vamos lá, né? Até para quem vai assistir depois e tudo mais. Sim. Então, eu vou explicar
Principalmente por que não funcionam certas coisas, né? Dentro do quadro dos sonhos. Algumas metas ainda não realizaram. Eu, no meu caso, nada funcionava. E eu vou contar para vocês o porquê que nada funcionava. Então, como eu falei ali no começo, o quadro dos sonhos ele serve para te dar clareza mental. Mas para você conquistar aqueles sonhos, aquelas metas, você precisa se tornar a pessoa capaz de conquistar aquelas metas. Ou seja, pensar, sentir e agir como uma pessoa que conquista, né, determinada coisa, determinado sonho, meta, independente do que seja. No meu caso, né, eu fui entender isso depois de muito tempo, muito processo, que eu não conquistava as minhas metas porque a minha autoimagem estava distorcida. Então, e esse digamos assim, a grande dificuldade da maioria das pessoas. Mesmo, não só, não estou falando só de quadro dos sonhos, mas de processo de imaginar, de sentir, de não sei o quê. Parecia que para mim fazia efeito contrário. Parecia que para mim me deixava mais ansiosa dentro daquele processo. Por quê? Porque o meu cérebro, quando eu pensava, meta X, o meu cérebro puxava uma imagem antiga de mim. E essa imagem antiga, eu digo bem antiga mesmo, lá da primeira infância. E daí ele abria aquele arquivo, ó, tá aqui, e com base nisso ele tomava as decisões. Então, quando eu olhava para aquilo, aquela realidade estava desse tamanhão e eu pequenininha. Aí não ressoava. Não tem como você manifestar. Né? Então, uma coisa que eu sempre falo é: pessoas que conquistam coisas grandiosas, elas têm uma autoimagem grandiosa dentro de si. Por isso que elas se sentem capazes de conquistar tudo aquilo que elas conquistam. Então, o quadro dos sonhos, como eu falei, é a ferramenta para você ter clareza, porque teu cérebro precisa ter um direcionamento. Ó, é aqui que eu quero chegar. É essa experiência que eu quero viver. Eu quero ganhar esse X por mês. Quero comprar minha casa, meu carro, meu apartamento, etc. Mas para chegar ali, você vai ter que pensar, agir e sentir como uma pessoa que conquista tudo aquilo. E é aí que entra, né, a nossa mentoria, minha e da Jaque, que é as mulheres delegado. Então, Jaque, será que tem como você fixar o link do grupo aí? Eu tô tentando entrar, só que eu tô com medo de sair da live. Ok. Então, Posso tentar, mas pode ser que caia a live, né? não, então deixa. Depois, qualquer coisa, vocês podem pedir o link via direct ali que a gente passa, tá? Que lá na nossa comunidade, então nós vamos trazer informações para vocês. Bastante informação, bastante aprendizado ali que vocês vão ter. Por quê? Porque quase ninguém fala de autoimagem. Vocês não vão ver muitos terapeutas falando de autoimagem. Eu passei anos estudando e nunca ninguém chegou e falou: olha, tua questão é isso. Então, eu gastei muito dinheiro e muito tempo. Então, muito dinheiro e muito tempo fazendo terapias técnicas que não funcionavam para mim. Então, constelação, fiz um monte, mesa radiônica, fiz um monte. Até dava um alívio momentâneo. Mas mas não trazia o resultado que eu queria na minha vida. Então, autoconhecimento, espiritualidade tem que trazer um resultado na prática, porque senão o que adianta você saber? Eu sei toda a minha história, por que eu me comportei dessa forma, por que eu tomei essas decisões? Não resolve nada você saber disso tudo se você não conseguir mudar o teu resultado hoje. Então, é dinheiro jogado fora. Eu costumava falar que eu era viciada em cura. Então, todo dia eu buscava alguma coisa para curar e alguma ferramenta para curar. E aquilo não estava me trazendo resultado. Sim.
Então, agora vou explicar outra questão para vocês. Quando a Jaque, lá né, na nossa comunidade, ela vai ensinar como é que monta o quadro dos sonhos lá no Pinterest, que é bem legal, né? Para deixar lá no fundo do celular, no wallpaper, porque você está intencionando e você está direcionando a tua energia para aquilo. Então, tem que estar visível. Lógico, o melhor seria, né, recortar e tal, porque daí o teu cérebro ele vai passar mais tempo criando aquilo, então vai estar modificando as conexões neuronais ali, fazendo toda a parte de neuroplasticidade. Mas como hoje é difícil, por exemplo, você ter revista, que você vai lá e recorta, né? Isso aí não quase nem existe mais hoje. Então, vamos usar a tecnologia, né? O digital mesmo, para criar, até porque você está o tempo todo olhando ali na tela do celular. Então, para o teu inconsciente ter essa informação, da onde você quer chegar, porque senão, se você não sabe para onde, o que você quer, então qualquer lugar serve. E a tua energia vai ficando dispersa. Então, por isso que a gente precisa ter esse direcionamento. Que mais? Vão colocando as dúvidas aí que vocês têm. Qual que era a dúvida que tinha aparecido, Jaque, mesmo? Eu tinha uma dúvida que ela perguntou como que ela parava no meio do processo. Ela não entendia como continuar. Ela começava e não entendia como continuar, né? A fazer o quadro dos sonhos. Mas isso é da montagem do quadro, certo? Isso, aham. Ok. Então, enfim. A autoimagem é o código que cria a nossa realidade. Por quê? Porque ela te dá. É ela quem vai dizer o quanto você merece, os teus dons, os teus talentos e até onde você consegue ir. Então, se você tem uma autoimagem desse tamanho aqui, você não vai conseguir ir muito longe. Né? A tua autoimagem não vai permitir. Então, quero ganhar X por mês. Não vai caber aqui. Aquela realidade de X lá por mês. Quero ser milionário. Não vai caber aqui dentro. Então, por isso que precisa fazer esse ajuste da autoimagem. Ela é uma parte, digamos assim, da nossa psique, que diz tudo isso, né? Quem você é, o valor que você tem. E, inclusive, por exemplo, o dinheiro, ele tá atrelado ao alto valor. Então, se você não consegue enxergar valor em você, você não vai ver valor naquilo que você entrega. Isso está muito ligado, né, nos dois. Totalmente. Então, autoimagem é diferente de autoestima. Então, a autoimagem é a referência interna de quem você é. E a autoestima, ela é consequência dessa autoimagem. Então, você só vai conseguir se amar se você tiver uma autoimagem que você possa admirar. Se você está presa lá e se olhando com pena em alguma situação, um trauma, uma situação difícil que você viveu, porque o cérebro fica travado lá atrás. E isso eu uso muito na minha técnica, fazer esse diagnóstico. Onde é que o teu cérebro travou, que ele está puxando uma imagem que não faz mais sentido com quem você quer hoje? Então, essa, né, na minha parte. A minha parte é interna, da Jaque é externa. Porque Exato. uma vai ser consequência da outra. Uhum. Para você ter uma imagem externa bem ajustada e que você consiga transparecer para os outros que você, né, vai vender um produto, até mesmo relacionamento, enfim, as várias áreas que as pessoas desejam, né, conquistar, o interno. Uhum. Exatamente. Deu uma travada, Jaque. Será que foi Eu aí? recebi uma ligação, eu já. Tá. Tudo certo. E o que que acontece? Se você só alinhar a tua imagem externa, você não vai conseguir sustentar. Então, uma precisa da outra. Uma é consequência da outra. Eu travei muito e ainda estou ajustando a minha imagem externa, mas
a época que eu travei na minha vida, que eu investi horrores no Instagram, eu fiz um book e eu olhava aquelas fotos e eu não conseguia me reconhecer. Uhum. Eu fiz um book corporativo e tudo, e eu olhava e falava, isso aqui não sou eu, isso aqui não tem nada a ver comigo, mas por quê? Porque a minha imagem interna estava completamente distorcida. Só Sim. que na época eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa visão, e eu olhava aquelas fotos e falava, nossa, nada a ver. Mas não era isso, né? Era a forma como eu me enxergava por dentro. Sim, Então, pode falar. exatamente. Não, eu digo assim, porque já recebi vários clientes, né? Ah, eu quero mudar o externo, mas aí eu vou começar com um monte de perguntas. Ai, o que que você não gosta? Aí não se gosta de si, né? E aí por fora, como que vai sustentar isso? Não tem como. Você querer vender um produto de luxo e não sustentar a venda de um produto de luxo, se nem você acredita no valor que você pode adquirir ou algo assim nesse sentido. Exatamente, porque ó, o dinheiro, o financeiro, ele está conectado ao alto valor e no valor que você dá para o seu produto. Então, Exato. se você não se sente, se você não vê valor em você, você não vai conseguir vender o teu produto. Aí você acaba virando aquela profissional que fica cedendo, dando desconto, entregando demais e ficando exausta, que é muito da minha história e era isso que eu fazia antes, né? Hoje não faço mais, depois de fazer esse ajuste, mas era isso que Exato. acontecia. Eu Sim. vendia, eu até sabia racionalmente o valor do meu produto, a minha capacidade, o que eu estava estudando, mas eu não conseguia sentir. Uhum. E é ali que eu fui travando na minha vida até entender, até a questão do câncer e tudo. Foi tudo uma consequência de uma autoimagem desajustada. Uhum. Aí eu não conseguia me posicionar, eu não conseguia me posicionar como uma profissional, eu não conseguia. Vinha clientes que não queriam pagar o valor que eu cobrava, vinham clientes, inclusive, até hoje comentei com uma cliente minha, vinham clientes infantilizadas. E chegava um momento que eu, por exemplo, já tinha quase que uma crise de pânico, porque eu já não queria atender aquele tipo de cliente, que não me valorizava também. Mas isso era uma consequência porque eu não me valorizava. E muita perca de energia nesse processo, né? Nossa, uma Só que dispersão caso a gente total. concretizar essas metas, é o foco e a energia que tu coloca dentro, né, das metas. Se não tiver essa energia, Ação. começa a vazar energia e aí tu já não faz o que tem que fazer, não age como adulto, aí volta pra criança. Então, que adulto age, né? A ação. Exatamente. Então, e eu conto a minha história para vocês entenderem como é que isso funciona e muitas vezes vocês também podem ter essa questão da autoimagem. Mas tem um livro que eu e a Jaque já lemos e é um livro muito bom, que é o Uhum. livro de um cirurgião plástico, onde ele percebeu o quê? Que muitas mulheres chegavam e reclamavam da aparência, mesmo sendo mulheres muito bonitas, mas elas não ficavam contentes com o resultado. E porque o resultado não era externo, era uma questão da autoimagem. Uhum. Então, para vocês perceberem, né, quantas mulheres desse tipo vocês conhecem? Mulheres lindas, maravilhosas, mas que não conseguem enxergar isso. Eu já fui uma dessas. E Já sabe, fui. né? É, Sabe racionalmente, exato. mas não Eu me consegue achava super sentir. feia, distorção total interna, daí não E adianta. daí, e quando a gente está com essa autoimagem distorcida, a gente vai projetar no externo a validação. Exato. E aí a gente terceiriza o nosso poder emocional e tudo mais. Que é muito Certo? sério, né? É muito sério, nossa. E daí, por isso, quem que fica projetando fora? É a criança. É a criança que ainda busca do pai, busca da mãe uma validação. Uhum. Exatamente.
Tem E mais alguma aí, coisa? Isso, complemento. depois, muitas mulheres, por exemplo, começam a se infantilizar, né, na forma de se vestir, ou buscando a validação através do corpo, mostrar demais ou infantilizar demais, muito laço, muito, né? A mulher também que acaba querendo não aparecer, então ela se oculta, digamos assim. Uhum. E aí As feridas, vai depender de cada ferida, né? Cada ferida ferida. emocional. Exato. Então, existem 5 feridas emocionais, né? Uhum. Principais ali: rejeição, abandono, injustiça, traição e tem mais uma, que agora eu não lembro. É da validação, né? Não, não é validação. Rejeição, abandono, injustiça, traição e tem mais alguma. Não lembro de cor agora. Eu Mas também não cada um. lembro agora. Isso, joga aí. Mas cada uma vai trazer um tipo de comportamento. Exato. Então, a mulher que tá presa muitas vezes na rejeição, ela vai se vestir como, Jaque? Na rejeição, ou ela vai aparecer demais, que acontece em muitos casos, né? Então, ela se sentiu rejeitada, ela vai escancarar isso através de vestimentas mais abertas, mais sensuais. Então, vão acabar. E isso é inconsciente, tá? Não é É. consciente na maioria das vezes. Claro que tem mulheres que sabem que estão fazendo isso para provocar. Mas em outros, na grande maioria dos casos, é inconsciente. Então, coloca uma roupa, às vezes, com muito decote, uma roupa muito aberta. Então, essa é uma das questões aí que a maioria das mulheres apresenta, né? É a da humilhação, Ed. Da humilhação, verdade. Eu tinha Então, esquecido também. e essa aí, a da humilhação é da mulher que fica invisível, né? É. E essa é uma ferida que a mulher só quer colocar roupa larga, também, na grande maioria das vezes. Acaba vestindo, então, blusa muito larga, calça muito larga. é, Como Acaba se, colocando como se ela também quisesse desaparecer, né? isso. E até mesmo o corpo fala, né? Então, se encolhe. Então, tudo isso também é a parte postural, né? Que é muito importante, onde a gente apresenta o nosso poder. Se a gente às vezes vai fechar uma venda ali ou não, se a gente apresenta segurança para o nosso cliente ou com quem a gente está conversando, nosso corpo, o outro tem a percepção também inconsciente, o outro já percebe se você está se encolhendo, mesmo que ele não, Uhum. é uma leitura, né? É uma leitura, aquela coisa de, o meu santo não bateu. Mas o que que é o santo não bateu com aquela pessoa? O Uhum, cérebro reptiliano, que ele é bem inconsciente, mas ele já fez uhum, a leitura de todo o espaço e todas as pessoas que uhum. estão ali. Por quê? Porque ele é um cérebro que a parte que ele é responsável é da parte da sobrevivência. Exato, Então, por isso que a gente fala, o meu santo não bateu, não tem nada a ver com santo. Mas o teu cérebro lá, o reptiliano, inconsciente, ele já fez uma leitura e já exato. trouxe aquela informação. Mas como a gente não sabe explicar isso, daí a gente Uhum, fala assim, o santo não bateu. exato. E é a mesma coisa com o cliente. Quando a gente senta ali para fazer uma venda, o cliente está fazendo a leitura e ele vai dizer essa pessoa é confiável ou essa pessoa não é confiável. Exatamente. Faz sentido? Podem comentar aí que vocês estão É. tendo dúvida, né? Para a gente poder estar tirando dúvidas também. Então, podem ficar bem à vontade e escrever que a gente está à disposição aqui para tirar as dúvidas. Através dessa live, eu tenho certeza que vocês vão sair com algo mais claro, né? São coisas, assuntos que são novos, né? Eu acredito que para a maioria das pessoas, porque não é todo mundo que entende exatamente profundamente sobre isso, somos nós, né? Que é o nosso trabalho. Mas é muito importante isso para tua imagem, para você ter grandes oportunidades, até de relacionamento, como a gente já falou, que é em todas as áreas da vida, mas também para quem quer dobrar aí o faturamento ou quer um faturamento melhor, né, no seu trabalho, ser vista realmente como uma mulher de alto valor, né, ter essa imagem
posicionada, né? Que é Pois- muito importante. E construir uma autoridade. Exato. E essa autoridade, ela começa internamente, E se passa. depois vem para o externo, e aí você consegue ter esse posicionamento. Exatamente. Então, para dar um exemplo, assim, muitas vezes tem mulheres que são que têm uma carreira de sucesso, né? Tem uma carreira de sucesso, são respeitadas na carreira, mas na vida pessoal, no relacionamento, aquela mulher não é respeitada. Quantas mulheres você já conhece que você olha e fala, nossa, nada a ver aquela mulher com aquele cara passando por isso, e a gente não entende, fala, meu Deus, não tem lógica, não é racional. É uma questão de autoimagem. Internamente. Ela acredita que Interno. o valor dela, às vezes, pode ser medido pelo relacionamento. Então, muitas mulheres acabam ficando anos no mesmo relacionamento, passando por várias coisas, porque elas estão cheias de feridas emocionais, claro, mas elas estão ali, às vezes, buscando uma aprovação que não teve lá na infância, né? Então, ó, Hum, a Ivy colocou que ela acredita muito que se autoconhecimento reflete diretamente em resultados financeiros e no posicionamento. totalmente. Totalmente. Isso é fato, né? Nossa, total. Então, já que tem mais alguma coisa aí para falar? Então, aí tem as outras, né, feridas que a gente estava falando. Tem a ferida, você comentou, a do abandono, né? A máscara do dependente também. Então, isso é na parte da imagem externa, isso é muito sério, né? É, ó, a Bia colocou que ela começou a mudar e internalizar as minhas posições, principalmente profissionais, quando comecei a me vestir melhor, mais estilosa. E realmente, quando você se sente mais segura de si, você exterioriza isso, né? Então, se você consegue falar melhor, tem muita gente que trava na hora de falar ou vender o seu produto na internet também, que hoje a gente sabe que é uma grande porta à internet. Então, se você não começou ainda a vender o seu produto na internet, começa. É um passinho de cada vez, mas as pessoas têm medo, né? De vender o próprio peixe Uhum. por É, conta medo do julgamento, mas é porque daí tá se julgando internamente. Então, começa a analisar, se questionar, fazer esses questionamentos. Por que que eu estou agindo dessa forma? Muita resposta, eu tenho certeza que vai sair daí. essa era uma das minhas principais travas. Uhum, Mesmo eu tendo bagagem, tendo conhecimento, eu não conseguia abrir o celular e fazer um vídeo. uhum. A imagem Ah, ajuda sim, 100% na vida do empreendedor. É bem isso. bastante. É porque o cliente vai te levar a sério ou não, se você tá. Pensa comigo, eu até comentei nos stories esses dias. Eu tinha ido. Tava atravessando a rua e uma moça estava na minha frente e ela estava fumando. E depois que eu fui ver, assim, ela tava com uma camiseta da clínica de um spa que eu tenho outros spas que eu frequento, mas esse é um que eu frequento bastante. E assim, meu cérebro já associou aquilo à falta de higiene. Então pensa como que o que que o nosso cérebro já lê, né? Já tem essa parte arquetípica, né? De tipo, interiorizar aquilo, entender, já fazer várias associações neuronais. Então já me veio, eu pensei, eu não vou mais frequentar, porque eu fiquei, né? Se ela tivesse de repente tirado a camiseta, ido, né? Eu não ia reconhecer, porque eu não conheço todos os funcionários, mas é algo muito sério. Então, pra tu ver como que o nosso cérebro é, né? E aí ela nem aí, né? No que tava acontecendo, Vivendo a nada, tava vida. lá só fumando o cigarrinho dela. Mas para quem olha de fora, faz uma leitura completamente diferente. Uhum. Ah, é, aí, ó. Ó, a Eve perguntou, eu fico me perguntando por diversas vezes o que preciso soltar ou ressignificar para algumas coisas fluírem. Então, aí é a história pessoal de cada um, mas vou dizer para você o seguinte: o que se precisa soltar é as velhas identidades, as velhas formas de Isso. ser.
porque para dar uma explicação rasa, porque é algo bem profundo aí de neurociência. Então vão acontecendo situações na nossa vida e a gente vai criando personas, máscaras, e nós vamos agindo a partir daquelas personas, daquelas máscaras, só que essas personas, máscaras, a gente criou como uma forma de sobrevivência, Uhum. geralmente lá na primeira infância. Então, por exemplo, a máscara da boazinha. Eu preciso ser boazinha para ser aceita. Daí, hoje, né? Hoje, por exemplo, ela vai ser aquela mulher que não vai conseguir dizer não para cliente, para relacionamento e para situações abusivas, enfim, né? Trazendo um exemplo bem raso para vocês. E só que essas personas, elas já foram tão energizadas porque é como se fosse parte de nós, né? Então são várias. E cada uma vai agir diante de alguma situação. Então, para construir uma autoimagem, e tudo bem, né? Construir é a parte fácil. A parte mais difícil é você conseguir sustentar a nova autoimagem. Exato. Porque É as aí você histórias que precisa a gente limpar. conta, né? Hã? As histórias que a gente conta, as fantasias que a gente fica Essas contando lá. narrativas. Ai, aconteceu uma situação, daí você fica contando aquela historinha desde a tua infância. Pensa, todos esses anos contando a mesma história pro teu cérebro. Então, aí que mora. Daí, ó, coitadinha, a Etienne, essa história de vida dela. E é difícil a gente desapegar dessas histórias de vida, porque geralmente elas têm um ganho secundário, Exato. né? Porque elas foram criadas naquele momento de sobrevivência. Eu tenho que ser a forte e dar conta de tudo. Daí a gente vira aquela mulher masculinizada, guerreirona, que sai com espada e escudo na mão. Daí a gente perde a nossa conexão com o feminino. Exato. Pode Ó, ler. eu vou ler aqui. A Bia escreveu igual a galera do Jaleco na rua dá um nojo. Isso é verdade. Ai, ai. E uma coisa básica também, vergonha não paga boleto. Se você quer empreender e não consegue, se vender, lascou. Exato. É isso aí. Exatamente. Coloca a cara no mundo, vai. Se não começar, se a gente, eu tenho uma coisa na minha cabeça muito séria. Se você não começa, tem alguém que já começou. E aí? A gente começa de baixo, a gente nunca começa de cima. E qual foi o maior empresário que começou de cima? Não tem nenhum. Não Então tem a gente nem. tem que aprender, a gente tem que ensinar o nosso cérebro como que ele vai chegar lá, né? E principalmente quem você é hoje. Exato. Só que daí fica repetindo essas histórias, essas narrativas, e depois, para você conseguir dar conta daquilo, para você soltar, desapegar, olha, é muito Aham. processo de autoconhecimento. É, o processo de autoconhecimento leva tempo, né? Não é hoje nessa live que a gente vai resolver a vida, né, de alguém, mas Uhum. saber as metas claras e você direcionar a tua energia, reformular quem você quer ser e parar de contar as histórias, né, de uma forma superficial que eu tô falando, já vai adiantar a tua vida em várias coisas. Aí eu vou entrar na parte ali de como você vai se vestir, né? Aí deixa eu ver o que que ela escreveu aqui. Isso de personas faz muito sentido. Quando eu era pequena, eu era muito podada, cortada. E isso acabou me deixando com vergonha de aparecer em stories das opiniões dos outros. Mas esse ano desapeguei. Que bom. Geralmente essa aí é a ferida da humilhação, eu não querer aparecer e tal, que essa era a minha também. E daí eu não tive muita escolha, porque eu queria viver do digital, né? Mas sem aparecer é difícil. Sim. Nossa, real, você falando já tem várias as histórias, né? É, Normalmente o povo que acha que empreender é subir no salto e ser grandona, quando na verdade é se ressignificar, ser humilde e se lapidar dia após dia, com certeza. É através do autoconhecimento, né? Tu vai entendendo o que tá acontecendo na tua vida, mas o mais importante é a gente desfazer esses personagens que foram criados ao longo né, de uma vida para que a gente possa colocar um novo personagem.
É, e E é que todos esses personagens, eles foram construídos de forma inconsciente, uhum, né? Por uma questão de sobrevivência. uhum, Agora, quando você entende que esse é o jogo da realidade, que a autoimagem é o código-fonte que cria toda a realidade, então você vai criar isso de forma consciente. uhum. Ó, eu quero viver essa realidade X, né? Aquela coisa. Nós somos filhos de Deus, Deusinho nós somos. Sim. Deusinhas. Então, é, é bom até desconstruir isso, que é uma coisa que eu sempre batia na tecla, que todo mundo fala, ai, de karma, e a gente tá aqui para pagar karma, e não sei o quê. Eu acabei com esse tipo de narrativa na minha vida. Não Ah, karma de existe. ancestral, karma de vida passada. Não chega, o que tinha para pagar já paguei, né? Então, ok, agora eu quero construir a vida que eu realmente quero viver, porque eu acho que estar encarnado aqui na Terra é o ápice da É uma existência. dádiva, né? É uma dádiva. Eu vejo a Ah, Terra como um laboratório, onde você encarna num corpo físico, né, com uma consciência que você vai desenvolver e você vai aprender e assim você vai poder jogar o jogo quando você, né, tiver uma consciência mais elevada. Então, isso é o que eu acredito. O resto eu apaguei tudo. exato. Porque quando você entende o teu poder e você tem Uhum. certeza do que você quer construir, você vai, opa, essa crença aqui não me serve, ó, essa crença aqui tira o meu poder, terceiriza o meu poder. Ah, coloca o meu poder lá na mão de Jesus, lá na mão do mestre, na mão do universo. Nunca o poder está dentro de você, está sempre fora. Enquanto estiver fora, você vai ser sempre dependente de algo externo. E a gente, lembrando que a gente tem nosso criador dentro da gente. Então, quando a gente entende que é o criador da nossa realidade, que o criador está dentro e não fora, que as pessoas ficam normalmente buscando fora, nossa, é maravilhoso, né? Você ter a conexão. É que a gente foi ensinado, né? A Histórias, as histórias. histórias narrativas de que era assim que funcionava. Né? Só que hoje, e eu acho que a gente está assim na maior época de. Pô, olha o tanto de informação que a gente tem hoje em dia. Né? Exatamente. Na palma da mão. Você pega o celular, tá, quero saber tal coisa. Nossa, cair então ali, meu Deus. Então a gente não precisa mais ser refém e nem colocar o nosso poder na mão externa. Uhum, Se você é filho do Criador, se é filho de Deus, Deus ou você é. uhum, E o que exatamente. esse é, digamos assim, a base da nossa mentoria, minha e da Jaque, que é de fato trazer essa deusa para fora. E a gente passou por todo esse processo, né, de entender tudo isso, de desconstruir para reconstruir e solidificar uma imagem que a gente gostaria, né? Uhum. A gente teve que passar por muito processo. E isso é uma coisa assim, ó. Para e analisa. Então, as pessoas, elas vão lá, elas fazem uma faculdade, 4, 5, 6 anos, depois fazem pós, fazem não sei o quê. Vamos dizer assim, às vezes tudo mais de 10 anos para ter uma profissão, mas elas não estudam como é que funciona a mente, como é que funciona a realidade, como é que é o funcionamento, a estrutura mental delas. Exato. Então, ficam refém também digamos assim, de um processo ali, né? Daquele poder, tá sempre na mão do outro, tá até na mão de um psicólogo, tá na mão não sei de quem, de um Vira outro dependente, terapeuta, né? Vira é, dependente. vira dependente. Então, tudo que a gente investe de tempo e de dinheiro para nossa evolução, você, Exato. você nunca vai perder, você sempre vai aprender algo. Exatamente. E é o que a gente, né, vem fazendo com as nossas mentoradas dentro do Mulheres de Legado. Então a gente vê muitas mulheres se reconstruindo, né? A gente desconstrói ali para reconstruir essa identidade. E assim, é muito lindo ver esse processo de
novas mulheres, né? A identidade realmente acontecendo, e aí o quadro dos sonhos também acontece, né? É daí vira algo natural, sem você Natural. precisar fazer Você esforço. atrai, né? Isso. Uhum. Porque vai ser inevitável. Aquilo que você busca vai vir até você. Se você tem Vai. tudo com clareza e você está alinhado com essa identidade da pessoa que você quer se tornar. Ela já está dentro de você. Mas como foram feitas muitas histórias, a gente não tem acesso a isso, né? Uhum. Perfeito, Jaque. Exatamente. Então, o que que eu vejo muito acontecer é as pessoas quererem fazer um quadro dos sonhos, só que elas colocam, às vezes, comparação com, ai, tem lá uma pessoa que tem a vida X, aí ficam se comparando e querem colocar isso dentro do quadro. É algo muito pessoal que tem que ser, e não, ai, o outro tá fazendo, eu tenho que fazer. Hoje a internet, ela é boa em alguns sentidos, já em outras também a gente sabe que, É um infelizmente, excesso de informação, né? exato, exato. Então acontece muito, né? De querer se comparar a vida do outro. E realmente, o que que você quer? O que que você quer para tua vida, né? Porque a gente às vezes também quer a vida que os nossos pais idealizaram pra gente. Hum, Isso acontece muito com muitas pessoas, né? de ficar E preso querer. nos sonhos do pai, dos Exato. pais. Exato. Então, você saber o que você quer verdadeiramente, tá? Aí a gente começa a moldar. Eu quero isso para minha vida. Depois eu vou colocar ali quem tiver dentro da comunidade, que eu vou mandar o link, né? Se você tem interesse em participar da comunidade, é só digitar eu quero, que depois que acabar a live eu encaminho o link e eu vou disponibilizar o vídeo de como montar no Canva No esse quadro. Pinterest. Isso, no Pinterest no Pinterest como montar esse quadro dos sonhos de uma forma mais fácil, né, e dinâmica. Então, quando a gente entende quem é a nossa identidade, o que a gente realmente quer, depois de fazer esse processo que a Eti falou, a gente vem com o nosso estilo. E aí vem a nossa imagem externa. Depois que eu tô segura de quem eu sou, né? Depois que eu sei o que eu quero, eu vou mostrar para o mundo. E como que eu mostro para o mundo? Depois de ter curado as feridas, a gente vem com a parte do estilo. Que estilo que você tem? Eu gosto assim, eu quero parecer assim. A gente não começa a colocar, eu me inspiro nessa pessoa, quero ser assim. Não, a gente vai pegar o estilo que é seu. E claro, se tiver algo que te agrade, a gente sempre vai adicionar um detalhe. Mas qual é a imagem que tu quer passar para esse cliente? Eu tenho clientes que às vezes elas falam, eu me sinto muito séria e eu não consigo chegar no cliente. Por um lado, é bom ter uma imagem séria, mas para outro tipo de trabalho, não é bom. Então a gente vai balanceando, né, isso dentro da consultoria ali. Então, qual é o tipo de acessório que eu vou usar? Qual é a roupa? Qual que é a marca de roupa que combina comigo, né? Então, a gente vai entendendo valorizar o seu corpo e não se esconder também, que a maioria das pessoas acha que para ser elegante tem que esconder o corpo, comprar roupa cara. E eu já desconstruo tudo isso aí, porque a gente não precisa ter 1000 roupas, que eu já falo que é uma conscientização que a gente tem que ter. No mundo que a gente vive hoje, a gente tem que ser mais certo, porque ninguém tem tempo também. Então, ser mais certeiro no que você vai utilizar através do seu estilo e ir montando esse guarda-roupa mais consciente. E aí vai ser muito mais fácil de combinar uma peça com várias calças, uma blusa com várias calças, ou uma camisa com várias calças. Então, isso torna muito mais fácil. E o posicionamento, né? Que a gente não pode esquecer disso. Como que você vai se posicionar uma mulher de alto valor? Uma mulher que vai vender e que realmente vai sustentar aquele serviço, que as pessoas vão pagar e vão respeitar você, né? Que tem muito disso também. É, você não se acha bom o suficiente, ou se você não sente que é respeitado no seu trabalho, enfim, isso está internamente que precisa ser mudado para que o externo reflita isso. O que, que você está refletindo com a tua imagem hoje? Se vocês quiserem colocar aqui também nos comentários,
Qual a imagem que vocês têm passado para o cliente de vocês, né? Se você deixa o cliente com dúvida, se você tem dúvida do seu serviço, você vai deixar o teu cliente com dúvida. E aí ele não vai comprar de ti, né? Então, você pode, às vezes, estar perdendo muitas vendas por conta disso. De não entender o que você está passando. Uhum. Então, a gente consegue construir uma imagem que seja você e não uma cópia do Pinterest. Eu já É, trouxe muito isso. Então, você não vai copiar alguém. Você tem que ter inspiração. Eu sempre peço para as minhas clientes uma inspiração do que elas gostam, mas a gente só vai ver alguns detalhes que podem ser utilizados, mas vai ser você, não a cópia de outra pessoa, né? Porque não existe cópia. A gente é único, a nossa identidade é única, a gente só tem que encontrar essa identidade através dessa quebra de paradigmas, quebra de crenças. Então, é uma desconstrução para construir de novo. eu tinha pensado em fazer uma técnica ao vivo hoje, mas eu senti de fazer outra técnica. Essa nem a Jaque fez, nem a Jaque conhece. E olha que eu E eu conheço vou. todas, né? Mas é essa aqui você não conhece, que é Não. a. É, porque ela é em grupo. Ah, legal. E vai servir como um diagnóstico aqui. Então, eu faço constelação com cartas, cartas projetivas e terapêuticas. Não são cartas oraculares. Ah, é para adivinhar o futuro, não. Essas cartas, que elas têm imagens assim, então eu vou fazer uma tiragem e aquela imagem ela vai puxar lá do inconsciente, vai trazer para o subconsciente e depois para a consciência. E depois eu vou falar para vocês, ó, essa carta é sobre isso, isso e aquilo. Então podem quem quiser anotar, quem quiser pegar um copo de água, é bem legal, porque cada um tem uma percepção baseada na sua história. No Então, arquétipo, né, que isso, a gente fala exatamente. muito dessa parte arquetípica também nas mentorias, né? Só para dar esse exemplo também, que dentro da mentoria a gente consegue alinhar o arquétipo que você também tem, mas o arquétipo de projeção, né? Que você idealizou durante sua vida. Tudo é arquetípico. Símbolos, né? Perfeito. A linguagem do nosso inconsciente é imagens, ele não se comunica Isso. através de palavras, se comunica através de imagens. Por isso que a Então eu vou imagem é tirar, importante. isso. Eu vou tirar duas cartas. Uma tem uma palavra e a outra tem uma imagem. É bem tranquilo. Vão respirando aí tranquilamente. Como nós estamos aqui numa egrégora coletiva, num grupo, é importante que vocês vão colocando o que vocês viram, o que vocês sentiram, para que a gente vá formando uma consciência coletiva. Então, eu vou tirar a primeira aqui. Uau! Então, vem uma imagem aqui e uma palavra. Desculpa. E vem a imagem de um homem. Então, vão percebendo o seguinte: o que essa palavra significa para vocês? Vão percebendo o que é essa imagem, qual é o sentimento que essa imagem trouxe, qual é a memória que essa imagem trouxe. Vão analisando, pode ir falando já que você já percebeu alguma coisa. Um homem pensativo, um sentimento, né? Para mim é isso. Uhum. Pensar sobre desculpas. As narrativas, né? Como a gente trabalha essa questão sistêmica, também vem essa questão de energia, né? Que é a energia masculina. Sim. Então, quando a gente tá com esse masculino distorcido ali, é como se a gente ficasse se chicoteando.
A gente tem o nosso próprio algoz. Então, aquela voz que vem, que fala, ah, olha só, a Kelly. Ah, perfeito! Isso aí, deixar de viver o feminino dentro de mim. E nós estamos todas aqui mulheres, porque carrega energia masculina maior. Ó, a Kelly trouxe uma percepção muito boa, muito alinhada. Então, quem dentro de você ainda fica dando desculpas? E é muito importante, né, a gente trazer talvez também isso só para explicar um pouco melhor que a gente tem a parte masculina e feminina dentro da gente, né? E que é o Isso. nosso. Vou trazer uma palavra mais que a gente usa, mas não vai ser o conhecimento de todo mundo. É o ânimos e a ânimas, né? Isso. Então, a energia masculina, ela está conectada à ação, né? Ao fazer. A energia feminina está conectada mais à passividade, à amorosidade. Então, nós temos as duas energias aqui dentro de nós. E a forma, geralmente assim, a forma como a gente enxergava os nossos pais é a forma como a gente se relaciona com essas duas energias dentro da gente. Então, aqui, essa carta que vem, desculpa, fala muito de um masculino distorcido. Então, às vezes, ou ficar procrastinando, ou não conseguir fazer, ou tá o tempo inteiro se cobrando. Tá? Dá uma analisada aí. Eu já penso no meu pai, e tá certo. Por isso que é legal as cartas, porque cada uma vai ter uma Uma percepção de percepção. acordo com a sua Exato. história. Você não tinha feito essa, né, Joque? Não, essa não. Então, para substituir isso aqui, nós vamos trazer uma nova energia, tá? Que é essa energia aqui, ó, de espiral. Olha Uma que mulher bonitinho. feliz. Aham, uma mulher fluindo, né? Você vê a energia Exato. fluindo em volta dela. E o arco-íris representa o Criador, né? Nossa, total. Holográfico. Uhum. Ah, esqueci de falar da tiragem. Então, como as pessoas me veem? Como as pessoas me veem? Então, analise aí. Aquele masculino racional aqui, porque ele está pensando, né? Então, só fica no pensamento, no racional. E não age, né? Só Uhum. dá desculpa. Ai, amanhã eu faço. Liberta. Por isso que eu tirei essa carta aqui, ó. Para sair desse padrão. Ahn, E aí, só para eu dar mais um complemento aqui, falando, né, sobre vestimenta e posicionamento, você vai se posicionar desse jeito. Pensa que todo dia você vai estar mostrando ali para sua família, seja seu marido, seu namorado, seja para o seu chefe, seja para os seus clientes, você vai estar mostrando isso e ele vai estar entendendo isso. Lembrando que então entendemos símbolos e os símbolos representam a nossa imagem ali que a gente tem dessa percepção, né? uhum. Então pensa o tempo todo você vai escolher uma roupa e você tá nessa energia aí. E aí você já vai passar isso pra quem te vê. A postura. Uhum. Então não adianta você querer ser elegante, você querer ser é, mais bem comunicativa, se dentro ainda tá distorcido tudo isso. Não sustenta, né? A rainha que você quer ser não sustenta. Primeiro É, tem que lapidar, fazer a base e depois em cima colocar essa rainha que realmente vai sustentar o trono, né? o arquétipo principal que a gente trabalha na nossa mentoria é o arquétipo da governante, é o arquétipo da rainha. Esse é o arquétipo principal, mas lógico que a gente faz digamos assim, um estudo é, a- é, do arquétipo. Ah, por exemplo, a Evelyn que trabalha com beleza. Então, qual seria o arquétipo ideal no caso dela? Então, Exato. é o arquétipo da amante, Uhum. né, Que é que a trabalha com beleza, né? beleza. Exato. Só para dar um exemplo, tá? É, eu trouxe esse exemplo também faz uns 3 dias atrás, eu acho,
num post que fala a diferença entre arquétipos também. Quem depois Beleza. quiser dar uma olhada. Tirei mais uma carta aqui e vem afeição. Olha que carta. Vou até virar mais aqui pra luz. Que eu tô sem luz aqui ainda, só tô com o ring light, tá? Afeição. Uhum. É, simboliza muito a questão, muitas cores, Ó, uma mulher interno. eu vejo as muitas personas, né? Uhum. As muitas eus que existem aqui dentro e que estão no comando da minha vida. E vem a afeição, né? Aquilo que eu falei, o apego, né? A gente fica apegado àquelas histórias de vida. E daí a gente não larga, né? Não, difícil. Aí por isso que a gente não consegue sair de amizades que não servem pra gente. Daí a gente fica lá, ai, mas eu tenho que ser amigo dessa pessoa. Ou, ah, é, de relacionamento, de trabalho também. Perfeito, isso mesmo. Daí a gente não consegue sair, porque aquela pessoa, aquela persona lá tá pegada. E, Aqui pode ser questões ancestrais também, ó. Vem um rosto aqui, outro rosto aqui, ó. e a gente não vive o que realmente a gente veio viver, né? O que a gente quer construir. Então, tem Uhum, muitas pessoas infelizes no que fazem porque não sabem o que querem realmente fazer. E passam anos assim. exatamente. Essa carta, ela sai na posição de como eu me vejo, a minha autoimagem. Então, comecem a perceber como é que vocês, por exemplo, se sentem diante da carreira, tá? Quando você faz lá o quadro dos sonhos, como é que quer ser milionário? Ok, mas como é que você se sente diante disso? Exato. Como que essa Ah, milionária se veste? Como que ela se porta em postura? Como ela fala? Como ela planeja as reuniões dela? Comece a projetar isso, né? E viver no dia a dia. Não é porque você ainda não é, mas internamente é, que você não tem que pode. começar a agir. Exato. Porque daí o teu cérebro vai começar a Educando. pensar diferente. Exato. É pequenas modificações, né? Que fazem você realmente alcançar aquilo que você quer. Uhum. Para substituir isso aqui, vem essa carta aqui, ó. Que linda. De gratidão, ó. Bem lindo. Fluidez, né? Aham. Bem, a leveza, ó, isso é energia feminina. A Leve, pura. leveza. O que que acontece? Quando a gente fica muito tempo na energia masculina, a gente para de ter prazer na vida. Porque você tá tão lá focada, que você não. Você entra até em modo sobrevivência mesmo. E aí você não consegue mais acessar esse tipo de frequência, de leveza, de alegria, de gratidão. E eu tinha uma raiva quando o povo falava: ai, porque você tem que ser grato. Ai, eu sei que eu tenho que ser grato, já cansei de ler isso em tudo que é canto, mas eu não conseguia sentir a gratidão. E aí eu senti que eu era uma farsa. Mas por quê? Porque a minha autoimagem eu estava lá toda encolhida, toda Uhum. pequena, sentindo pena de mim, me vendo com um olhar de pena. Aí Vítima. como é que você vai sentir gratidão? Pois é, Ah, você tem que ser feliz. Ah, você é. tem tudo isso na tua vida. Eu já senti várias vezes esse tipo de. Me falava, você tem que ser feliz, olha tudo que você tem. Tá, mas. E se dentro eu não tava me sentindo feliz? Né? Então, a autoimagem, ela muda, inclusive, a bioquímica cerebral. Aí você passa a produzir uma bioquímica de alegria, de amor, de gratidão, de paz, de tudo. Tá fazendo sentido aí, estão tudo quietinho, estão tudo pensando. A gente coloca Vocês todo não mundo estavam pra pensar. esperando. Hã? A gente coloca todo mundo pra pensar. E faz É, todo então, sentido. eu gosto muito de sentir o campo. Quando eu vou fazer uma live, alguma coisa,
para trazer aquilo que precisa para vocês já saírem com uma Uhum. cura daqui. Exato, porque nada, né, adianta a nossa missão, né, é É, realmente mudar. Então, nosso propósito é esse. Se não mudar, o que que vai fazer diferença, né? Então, a gente tem um propósito e a gente veio com essa intenção, né? Intencionar tudo que você for fazer na tua vida. Por que você está indo em tal lugar? Para agradar alguém? Então, as histórias que a gente conta, é, enfim, então são coisas que a gente vai contando ali pro as nossas personas. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo assim? Então comece a se perguntar, se questione. Ai, porque não é certo ou é errado? bem isso. Ó, a Kelly falou que tá fazendo sentido. A Márcia também, total sentido. Isso aí. As mulheres vão mudar o mundo, tá? Começa por nós. Exato. Então, aqui, ó, vem a palavra hesitar. E aí vem um homem e uma criança abraçada. Gente, eu não escolhi, tá? Essa carta veio, mas para mim, quando eu olhei, veio essa questão de fazer as pazes aí com esse masculino, tá? Uhum. Não é com o Né? pai em si, né? É com o nosso É, masculino. o pai representa. Exato. Talvez tenha gente que Tem tenha algo. questões com o Uhum. pai ali que precisa de fato olhar, né? E aceitar, porque se a gente é 50% pai e 50% mãe. Se você julga, critica e não aceita o pai que você tem, a mãe que você tem, é 50% de você que você não aceita. Exato. Tá? Então, talvez é para ir lá e conviver se aquele pai ou aquela mãe são tóxicos. Não, não precisa, mas você tem que aceitar. E Internamente. aí, digamos assim, dissolver toda aquela expectativa Uhum. infantil. Ah, Exato. porque eu queria que a minha mãe fosse igual a uma mãe do comercial de margarina, né? Então, a criança quer isso, Exato. mas hoje, como adulto, a gente olha diferente. Essa carta, ela fala aqui, ó, do caminho de cura. Então, qual é o caminho de cura? De tudo isso que das outras cartas ali, como as pessoas me veem, como eu me vejo e qual é o caminho de cura. Faz sentido aí? E eu vou trazer então uma carta para a gente ressignificar essa energia aqui, para complementar. Ai, que lindo, lindo, lindo. Nossa, bem bonito. Resiliência. Resiliência, olha que linda. Faz sentido aí para vocês? Faz bastante. Pra mim, pelo menos, fez, né? Então, Jaque, dá o último toque aí do grupo lá e tal, da nossa Claro. comunidade. E daí eu Uhum. vou tirar uma cartinha para cada um que tá aqui na live. Então, Pode falar. quem ainda não colocou ali que eu quero, é só colocar nos comentários aqui que ao finalizar a live eu vou estar adicionando vocês à nossa comunidade Mulheres de Legado. Lá a gente vai estar conversando melhor sobre esses assuntos que a gente trouxe na live, mas a gente também vai mostrar de perto como você fazer esse mapa dos sonhos e realmente ele funcionar, né? Que a sua identidade fique realmente firmada. E para quem não sabe, então eu e a Eti, a gente tem uma mentoria que se chama Mulheres de Legado. Lá na mentoria, a gente aborda, enfim, individualmente, né? Esses temas, esse foi um pouquinho, né, do que a gente trabalha ali, mas na comunidade a gente vai tentar trazer para vocês isso no dia a dia, como você colocar em ação, né? Como a gente falou anteriormente, o nosso propósito é realmente a gente transformar a vida de mulheres, porque isso não é falado, né? Não é falado abertamente como você faz as coisas. As pessoas falam que mudaram de vida. Tá, mas e como muda essa realidade que a gente está vivendo, né?
como que você vai mudar e vai firmar essa identidade para você construir grandes coisas, grandes feitos na sua vida, aquilo que você quer, aquilo que você quer ser, né? Realmente. Isso aí. E por que que a gente criou isso? Porque nós já investimos muito dinheiro e muito Muito tempo tempo, exato. em técnicas, terapias e cursos que nunca trouxeram um resultado prático. Então, depois que eu entendi que a questão era autoimagem, que a chave de tudo era autoimagem, aí eu criei uma técnica. Então, na mentoria, eu vou colocar vocês 5 anos à frente em questão de cura e evolução. Por quê? Porque essa foi a minha dor. E eu tive que criar a minha ferramenta para chegar na transformação que eu queria, na minha cura, né? Minha cura tanto emocional quanto física. Uhum. Né? Quem sabe da minha história, do câncer de mama e etc. Então, foi só a partir dessa técnica que eu consegui estar onde eu estou hoje. Senão eu estava travada ainda lá atrás. Faz sentido? Exato. E a gente só consegue, então, mudar essa realidade transformando a nossa identidade, mas não só isso. Depois a gente precisa sustentar e aí a gente fazer as boas escolhas no posicionamento, na sua comunicação, né, no seu dia a dia. Então a gente vai abordar tudo isso dentro da comunidade, né? Mulheres de legado, porque somos mulheres que carregam um legado, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Então, eu gosto de terminar as lives sempre com uma frase de cura. Então, eu vou pegar aqui meu baralho sistêmico e vão colocando uma mãozinha, um emoji aí, para eu ir tirando uma cartinha para cada um. Se vocês tiverem alguma dúvida também, depois a gente É. fala lá no grupo também, né? Eu não Ou sei se quiserem tirar já, também tiramos. a Ok. Kelly e a Então, Tassi, depois a gente envia lá o link, tá bom? Tem mais isso aí. pessoas em cima ali que também, ao finalizar, eu envio lá para vocês. Perfeito. Então tá. Vamos lá. Tati, vou tirar uma cartinha para você, tá? Do meu lugar, eu dou um lugar a todos os excluídos da minha família. Do meu lugar, eu dou um lugar a todos os excluídos da minha família. Então, de tudo que a gente trabalhou, você tem que olhar aí quem, provavelmente a figura masculina que de alguma forma você ainda exclui da tua vida, tá? Essa é a parte sistêmica. A Kelly, vamos lá. Nossa, gente, quanta gente excluída. Do meu lugar, eu acolho em meu coração todos os excluídos. Do meu lugar, eu acolho em meu coração todos os excluídos. Mesma coisa. Quem é a figura masculina que você ainda exclui aí? Que você precisa integrar para equilibrar o masculino, tá? Vou tirar uma para você, Jaque. E quem quiser, vai escrevendo aí. Muito bom. Eu te libero. Isso pode ser uma pessoa ou uma situação, mas eu te libero. Para mim, vou tirar uma cartinha, porque eu também mereço. Isso aí é uma coisa interessante aqui. Você não tem minhas moedas. E esse aqui é sobre um livro. Esse é algo bem, bem complexo. Depois eu vou ter que sentar e ler de novo. Mas é você não tem as minhas moedas. E é sobre relação pai e filho aqui, né? Enfim, algo ali que eu vou ter que olhar ainda. E é isso? Ninguém mais quer? Então, então acho que a gente pode encerrar. Pode Sim, encerrar aí, Jaque. então tá bom. Então, depois eu encaminho ali para cada um, tá bom? Obrigada a Agradecer cada a um que participou, né? vocês. Porque a energia, a egrégora que se forma é única, né? Em cada live, em cada processo de cura.
Exato. E se uma de vocês não estivesse, ou até quem vai assistir depois, a energia seria diferente. Então, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por confiar no nosso trabalho, enfim, Exatamente. e vamos que vamos. Obrigada, obrigada a cada uma, viu? Muita gratidão. Obrigada, Eti. Obrigada, Jaque. Beijo, viu? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.